E para a gente poder dar início oficial aqui à nossa audiência, nesse momento de exposição de falas, eu vou convidar o senhor Hugo Ferraz Penteado, presidente do AI, para que ele possa trazer as contribuições. Lembrando que o tempo é 20 minutos, será cronometrado e será apresentado também ali atrás uma placa conforme o tempo for diminuindo. E eu preciso depois que os senhores, tanto o senhor Hugo Penteado quanto o senhor Felipe Mendonça, depois deixe salvo no nosso computador a apresentação para que a gente possa compilar todas as informações e enviar para as autoridades que nos solicitaram, tá bom? Senhor Hugo Ferraz, o senhor pode dar início, a palavra é sua. Meus cumprimentos a todos os presentes. Gostaria de agradecer à Câmara dos Vereadores por dar voz às nossas famílias. O objetivo da nossa proposta de recategorização é corrigir um erro histórico e uma injustiça. Eu, como liderança dessa comunidade, gostaria de dizer que continuarei presidente da AI e ficarei até o fim dessa luta, cumprindo uma promessa feita a Gold Knock no seu leito de morte. Vamos agora poder contar a nossa história. O ICMBio insiste em dizer que não há outro caminho senão desapropriar todas as famílias da AI, porque assim manda a lei. Mas a mesma lei do SNUC que obriga a desapropriar áreas privadas em parques nacionais também permite recategorizar. Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, conhecia nosso caso e defendeu a AI na Alerj em 2006. Mink recebeu da Marina Silva a orientação de buscar uma solução dentro da lei. Sabendo disso, a AI procurou dois relatores da lei do SNUC, Fábio Feldman e Fernando Gabeira, e ambos recomendaram recategorizar a nossa pequena área para monumento natural. No mesmo ano, 2006, que Mink nos defendia, Marina Silva propunha a recategorização inteira do Parque Nacional dos Pontões Capixabas, com um projeto de lei. Esse parque foi criado em 2002, sobreposto sobre a área de 800 famílias, gerando conflitos infindáveis com as comunidades. O projeto de lei de recategorização dos pontões para monumento natural foi aprovado em 2008. Nesse slide, temos o ofício da Marina Silva, que é bem claro, a recategorização finda com os conflitos fundiários, mantém o nível de conservação integral igual ao de um parque, considerado por ela compatível com a importância da Mata Atlântica secundária do local. Nada pode ser mais parecido com a história da comunidade da AI do que isso. Por que Marina foi contra o nosso caso e a favor dos pontões? Porque foram disseminadas informações falsas através de várias notas técnicas assinadas pelo ICMBio, nas quais nos consideraram invasores do parque. Um dos principais argumentos para rejeitar a proposta de recategorização da AI é a falsa acusação que nossa comunidade é posterior ao parque. Os dois núcleos agrícolas de Itatiaia e Mauá foram criados em 1908, mas inventaram que os núcleos foram extintos em 1914 e as terras dos colonos voltaram para a União, onde foi criado o Parque em 37. Dessa forma, todas as famílias da AI são tratadas como invasoras e todos os seus imóveis, desmembramentos, loteamentos seriam ilegais e irregulares. Vamos mostrar aqui que isso é falso e que a proposta da AI não é uma tentativa de legalizar uma situação ilegal. A alegação que os núcleos foram extintos em 1914 é falsa, pois, com base nos boletins do Serviço de Povoamento mostrado nesse slide, o que houve foi a emancipação dos núcleos em 1916, que só seria possível se os colonos fossem proprietários das terras. Por isso é falso que houve extinção e também é falso que após essa suposta extinção as terras dos colonos teriam sido devolvidas para a União, onde depois teria sido criado o parque. Em 1908, o governo federal comprou as 7 fazendas do herdeiro de Visconde de Mauá para a implantação de 2 núcleos agrícolas para imigrantes europeus. Alberto Paca fez a planta das 7 fazendas, do qual se extrai um perfil bumerangue no canto direito inferior do mapa.
No retângulo ao lado, vemos que a área das 7 fazendas é de 19.784 hectares. Nesse slide, apresentamos 2 mapas do Alberto Paca, de 1909, dos núcleos de Itatiaia e Mauá, com seus respectivos perfis em amarelo e verde que serão usados a seguir. Escreveram nas notas técnicas que o que se chamou um dia de ex-núcleo colonial é parte integrante do parque. E para provar esse absurdo, ICMBio utiliza um mapa de estrada emitido pelo DENIT com a aba dobrada, como mapa oficial do Parque Nacional do Itatiaia de 1939, deixando de usar o mapa oficial do PNI emitido pelo Jardim Botânico. Colocamos o mapa original do DENIT de estrada sem a aba dobrada do lado direito do slide, cujo título é Planta Geral com as estradas projetadas. O Jardim Botânico, que foi órgão gestor do PNI, mostra claramente o PNI separado da área dos núcleos. Esse mapa oficial tem um título bem claro, Planta do Parque Nacional do Itatiaia. Com esse mapa, não precisamos dobrar aba nenhuma. A separação dos 3 territórios está presente aqui. Trata-se de uma fraude documental. Se o mapa de estradas estivesse correto, os limites do parque estariam nas setas vermelhas do slide, o que é falso. Na verdade, os limites corretos estão indicados pelas setas pretas. Agora podemos usar os 3 perfis apresentados. Adriana? Agora podemos usar os 3 perfis apresentados e remontar o mapa de estradas usado pelo ICMBio com os seus 3 territórios. De acordo com o decreto de 37, o Parque Nacional de Itatiaia foi criado com 11.943 hectares. Ao plotar os núcleos de Itatiaia e Mauá em cima do mapa de estradas, vemos claramente 3 áreas distintas, a do PNI e dos 2 núcleos de Itatiaia e Mauá. Portanto, é falso que os 2 núcleos já faziam parte dos limites do PNI de 37. No mapa da página 107 do estudo técnico que precedeu a ampliação do parque, encontramos novamente a área do Parque Nacional sem as áreas do núcleo de Itatiaia e Mauá. Na verdade, a área de Mauá nem aparece no mapa, e só estudaram a parte do núcleo de Itatiaia, onde fica a comunidade da AI. Onde foi proposto a criação de um parque natural. A linha vermelha reproduz a ampliação e, como pode ser visto, não foi incluído nenhuma área dos 2 núcleos e não houve a proposta de ampliação ao sul do PNI em cima da área da AI. Segundo o mapa de estradas usado pelo ICMBio, a área do parque incluiu a área dos 2 núcleos, inclusive Mauá. Nossa área não estava dentro do parque e esse mapa nunca foi apresentado em lugar algum. Aqui temos exemplo de outra fraude documental para sumir com o núcleo de Mauá, posto que no mapa de estradas usados pelo ICMBio, Mauá também fazia parte do Parque de 37. Conforme o passo a passo desse slide, temos uma adulteração completa da forma original do mapa usado pelo ICMBio. Não é só a nossa área que virou bairro, em amarelo na parte esquerda. Temos mais 2 bairros no antigo ex-NCI, em vermelho Benfica e em laranja Montserrat. No lado direito, temos a lei do plano diretor aprovada por esta Câmara, onde nossa área urbana foi incluída na lei do abairramento. Contrariando o texto da lei, alegam falsamente que a Câmara não incluiu o nosso bairro na lei. Conforme escrituras conhecidas, as terras das 7 fazendas compradas pela União foram vendidas para os colonos e, finalmente, quem comprou as terras dos colonos foram as famílias da AI. Ou seja, esse território ficou sob domínio privado até os dias atuais. Se essa área fosse parque desde 37, como alega o ICMBio, não poderia haver 196 matrículas na prefeitura com inscrições no IPTU. Se essa área fosse parque desde 37, como alega o ICMBio, as ações de uso capião não lograriam êxito. Uma área dentro dos lotes da Enel foi separada como propriedade privada. Já no caso do Hotel Simon, a área de um de seus herdeiros, que lá está desde 1923, também foi uso capiada.
Se essa área fosse parque desde 37, como alega o ICMBio, por que Vanderbilt, chefe do parque, se daria o trabalho de pedir autorização para mudar o traçado da estrada, passando pelas terras dos Spanners? As evidências e provas documentais são infinitas e comprovam que essa área é urbana e anterior ao parque. Parte dos imóveis do nosso bairro. Agora, podemos escrever a história da AI com as informações corretas. O parque se sobrepôs sobre a área urbana de 76 famílias pelo decreto de ampliação de 82, um erro histórico que criou um conflito com a nossa comunidade pré-existente, exatamente como no caso dos pontões. Sem falar que é mentira que a nossa proposta ameaça a integridade do parque. Isso só seria verdadeiro se fôssemos invasores, e não uma comunidade histórica e anterior ao parque. No início dessa apresentação, dissemos que a lei que obriga a desapropriar também permite a recategorização. A AI seguiu o mesmo caminho da Marina Silva e apresentou um projeto de lei com base em estudo técnico. Aqui nesse slide, colocamos páginas do nosso estudo técnico elaborado pela Adriana Fontes, cuja proposta é de recategorizar apenas 3,8% da área expandida indevidamente do parque. O estudo foi apresentado para a presidência do ICMBio em Brasília conforme foto, mas sequer foi analisado pelo órgão. Esperamos uma revisão do nosso caso e que as mentiras acabem aqui. Mas acabarão? A pergunta é válida. Nesse slide, mostramos a posição da ministra Marina no artigo SOS Itatiaia de 2009, cuja visão sobre nós não mudou até hoje. Marina acredita na narrativa falsa do ICMBio, afirmando que nossa comunidade praticou parcelamentos irregulares, promoveu um mercado imobiliário ilegal dentro do parque, para depois procurar sua legalização de forma perversa através da recategorização. Esperamos que a mesma Marina Silva, que recategorizou Pontões, reveja sua posição. Outro estrago dessas notas técnicas foi ter colocado o MPF contra a AI. No lado esquerdo, temos um termo de compromisso com o ICMBio voltado para a regularização fundiária, sem o MPF fazer qualquer mediação com a comunidade ou chamá-la à mesa. Nesse TAC, o MPF escreveu que só serão indenizados os imóveis possuídos antes de 37. No lado direito, o MPF tem se manifestado em reportagens nas quais declara que só houve ampliação em 82 na parte alta, ou seja, o ex-núcleo de Itatiaia já fazia parte do parque. Esperamos que o MPF reveja sua posição. A SOS Mata Atlântica também usa os mesmos argumentos falaciosos das notas técnicas. Nessa nota encaminhada a deputados federais em 2024, a SOS escreveu que os dois núcleos de Mauá e Itatiaia integraram a área do parque após a sua extinção. Não foram extintos e não somos invasores. Esperamos que a SOS reveja sua posição. O Mosaico reúne a nata da área ambiental da Mantiqueira e acredita desde 2008 nas acusações contra a AI. Nessa ata de 2008, ouviram o chefe do parque dizer que aqui só tem veranistas com terras desmembradas irregularmente e que, por conta da dificuldade de comercializar essa área, a AI quer mudar a categoria do Parque Nacional para Monumento Natural para corrigir uma situação ilegal. O Mosaico nunca nos ouviu. Queremos ser ouvidos e esperamos que o Mosaico reveja sua posição. Por conta dessa acusação de invasores, a AI foi para a Justiça. A única ação transitada em julgado até agora é a ação declaratória de 2012, cuja causa de pedir era o prazo temporal de 5 anos para desapropriar. Não se fala mais em caducidade temporal. As demais ações estão em andamento. A nossa tentativa de obter mediação na Comissão de Soluções Fundiárias não interfere com os processos administrativos e nem legitimam qualquer questão judicial. O caminho deveria ser de diálogo, inexistente para famílias acusadas de invasoras sem provas. Embora o MPF de Resende não tenha sequer analisado a fraude dos mapas, arquivando de plano e deixando de fazer apuração obrigatória, a mesma denúncia, ao ser submetida ao MPF de Brasília, foi prontamente aceita, resultando na imediata abertura de inquérito policial para a devida apuração dos crimes ali denunciados.
Cabe a recategorização no caso da AI, tal qual Pontões, mas o ICMBio tem uma retórica contra a proposta do Monumento Natural, ou MONA, da AI. Alegam que isso traria um precedente, mas já temos um, o dos Pontões, além de várias outras correções para comunidades pré-existentes. Alegam que MONA traz risco para a proteção ambiental, supostamente menor que a de um parque, mas Marina Silva criou um MONA em Pontões justamente porque a preservação seria de proteção integral. Segundo o ICMBio, haverá no MONA especulação imobiliária, construções, loteamentos, brechas jurídicas incompatíveis com a proteção integral. A AI nunca permitiu e nunca fez isso. E a área vai ser gerida pelo ICMBio. Qualquer dano significa improbidade administrativa, além de poder haver desapropriações dos imóveis. Ainda segundo o ICMBio, as propriedades privadas limitariam o acesso e usufruto da sociedade e as desapropriações já trouxeram vários atrativos. Não há um só exemplo de impedimento dos atrativos pela AI. Em relação às desapropriações, das 23 já feitas, somente 3 atrativos foram adicionados. Em cima da falácia de invasores, agora vem a posição contrária à nossa proposta de monumento natural, cuja principal madrinha foi a própria Marina Silva nos Pontões. Em 16 anos, somente 23 imóveis foram desapropriados de um total de 195. Na tabela, em amarelo, são imóveis abandonados. Em uma das desapropriações, a casa histórica do Zicam, um dos maiores entomólogos do mundo, foi demolida. Uma demonstração clara do quanto o ICMBio preza a história da nossa comunidade. Os imóveis privados já desapropriados encontram-se abandonados em estados de perecimento que ameaçam o meio ambiente, cujo destino final é serem direcionados para uso econômico de uma empresa privada concessionada pelo ICMBio. E os imóveis públicos históricos também encontram-se em estado de abandono. Uso de dinheiro público para desapropriar imóveis em parque nacional e favorecer a empresa concessionada privada para fazer uso econômico deles pode ser considerado improbidade administrativa. Nesse slide, colocamos em amarelo a destinação econômica dos imóveis desapropriados prevista no contrato de concessão. Caso a atual concessionária não queira os imóveis abandonados, o ICMBio pode fazer nova licitação. Aqui temos fotos de uma empresa de arquitetura paga pelo parque para fazer esse estudo. Fica cada vez mais difícil justificar a desapropriação da nossa comunidade, acusada de causar danos ambientais, para executar esse projeto. Então, podemos concluir que a recusa da nossa proposta, sem qualquer argumento técnico, é para atingir um objetivo de exploração econômica no local. Imaginem se essas fotos fossem com pessoas da AI e não do ICMBio. Sob o pretexto de fazer remoção de árvores exóticas, funcionou 3 serrarias aqui no local. Árvores gigantes de mais de 70 anos cortadas, fatiadas e tábuas prontas na hora, cuja destinação segue ignorada. Se falarem que é manejo de exóticos, peçam para enviar o manual do próprio ICMBio para ver se isso se encaixa no que foi feito. Não somos descendentes de colonos. Se fôssemos e se os núcleos agrícolas tivessem prosperado, não existiria nem o Parque Nacional, nem a nossa comunidade reflorestadora. O parque trata a chegada das famílias como se fossem invasoras, mas se trata de comunidade pré-existente. Quantas famílias chegaram no parque antes da sua criação em 1937? 0. Nenhuma família da AI chegou no parque, e sim em uma área ligada à prefeitura. A única data que interessa é 1982, quando o decreto erradamente incluiu nossa área nos limites do parque. 79% das famílias chegaram entre 1915 e 82. Portanto, grande parte das construções são dessa época. De 83 a 2020, chegaram 21% das famílias, mas não foram construídas quase nenhuma nova casa, pois os novos proprietários compraram construções já existentes. Como não somos invasores e como a área é um bairro, tudo foi feito dentro da lei. Todas as construções, transações, heranças, doações, hotelarias, loteamentos e parcelamentos foram feitos dentro da lei, com escritura, RGI e aprovação da prefeitura. E nós apresentamos documentos e provas. Passado, presente e futuro da comunidade significa preservação ambiental. Nós somos um exemplo de área urbana que salvou uma floresta. A AI tem 74 anos e criou uma mentalidade conservacionista, comprou áreas para manter a floresta e a fauna, e nenhuma casa ou hotel
desde 1915, jogou água suja nos rios. Quem chegou depois reverenciou essa história e faz parte também dessa comunidade histórica. Finalizo aqui em nome das 76 famílias da AI, fazendo um convite para todos olharem nossa comunidade como ela deve ser olhada, dentro da sua história e não como invasora. Temos muito mais para mostrar. Esperamos ter tocado o coração de todos vocês. Não merecemos ser tratados como se estivéssemos fora dos nossos lugares, praticamente como se levados para um campo de concentração. Merecemos um futuro com diálogo. Temos sido tratados como inimigos invasores, mas fomos parceiros o tempo todo. Paulo Campos Porto, que criou o parque, também presidiu a reunião de fundação da AI em 1951 pelos elevados méritos ambientais das famílias. Nós nos perguntamos, e se fosse com vocês e com suas famílias? Se dissessem que vocês não pertencem ao seu local, que seus antepassados e todos daqui invadiram o parque, e sabendo que tudo isso é mentira, o que vocês fariam?